Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? No vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre uma nova possibilidade para o investidor brasileiro de exposição internacional. Trata-se de uma ETF que foi recém-criada e está disponível na B3 para que a gente possa ter uma diversificação geográfica além do mercado norte-americano. Essa ETF te dá a exposição de investir nas principais empresas da China. Então você tem a possibilidade de acessar o mercado asiático, que até então, até pouco tempo atrás, era bastante difícil de poder acessar esse mercado. E agora a gente vai ter a possibilidade de acessar esse mercado através de um clique, né? Você faz uma transferência para sua corretora e faz a compra dessa ETF como se você estivesse comprando uma ação na bolsa. A pergunta é, será que vale a pena investir nessa ETF? Quais seriam as características, os pontos positivos e negativos de ter exposição ao mercado asiático, mais especificamente a China? No vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre isso. Se você é novo aqui no canal, aproveita a oportunidade, já se inscreve. Toda semana a gente tem postado um vídeo novo e eu tenho certeza que esse conteúdo pode agregar muito valor para você. Bom, eu separei esse vídeo aqui em 3 partes. A primeira delas, a gente vai falar um pouquinho sobre a economia chinesa. É importante a gente entender como é que funciona o motor da economia chinesa, que deve se tornar em breve a maior economia do mundo. Segundo, a gente vai falar sobre a característica da ETF para a gente compreender os principais detalhes. E na terceira parte desse vídeo eu vou fazer um comparativo da ETF chinesa, que é uma cesta com várias ações. A gente vai ver a composição dessa carteira, comparado com a principal alternativa que o investidor brasileiro hoje tem de exposição internacional, que é a cesta de ações norte-americanas através da ETF IVV-B11. Além disso, a gente também vai comparar com o BOVA11, que é a nossa ETF tradicional aqui no Brasil. Bom, pessoal, eu diria que cada vez mais é importante a gente estudar sobre o mercado chinês. Hoje a gente sabe que a China é uma superpotência econômica, atualmente a segunda maior economia do mundo, apenas atrás dos Estados Unidos. Mas existe uma expectativa que em 2030 ela possa superar os Estados Unidos e se tornar a maior potência econômica do mundo. A China hoje é o maior parceiro comercial de 120 países. Dentre eles, o próprio Brasil. A gente vai perceber que em 2020, 34% das nossas exportações foram para a China. Só para a gente poder ter uma ideia, de 2017 a 2019, 35% do crescimento global foi da China. Aqui a gente consegue ver um pouco da distribuição do PIB por país em 2017. A gente vai perceber que a China vinha se destacando já de forma bem acelerada e se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos. Além disso, se a gente pegar, por exemplo, a lista Midas de 2019, que foi produzida pela Forbes, a gente vai perceber que dentre as top 10 empresas que compõem essa lista, 6 delas são da China. Um outro ponto importante que a gente pode observar é o apetite chinês por commodity, né? 59% de todo o cimento distribuído no mundo foi para a China. Inclusive a gente vai perceber que saiu até no blog do Bill Gates há um tempo atrás, que a China utilizou mais cimento nos últimos 3 anos do que os Estados Unidos no século XX. E aí o jornal Washington Post foi investigar sobre isso e concluiu que de fato é verdade. E aí a gente percebe que o investimento que a China vem fazendo é um investimento cada vez mais audacioso para tentar de fato superar e se tornar a maior economia do mundo. Vou deixar aqui embaixo um link do livro do Ricardo Jeromel, O Poder da China, para quem quiser se aprofundar um pouco mais e estudar a economia chinesa, para que você possa perceber que de fato eles vêm tendo um crescimento muito acelerado e têm, obviamente, planos audaciosos para se tornar a maior economia do mundo. Agora a gente vai olhar quais são as características dessa ETF que dá a possibilidade do investidor ter exposição ao mercado chinês, basicamente a 85% das empresas listadas na bolsa da China, através de uma ETF, que é uma aplicação simplificada que você faz por intermédio de uma corretora brasileira. Então a gente vai conseguir observar aqui, pessoal, vou deixar esse link para você, que basicamente essa ETF vai dar exposição para você a mais de 85% do mercado acionário da China, com mais de 700 empresas que compõem esse índice. A gente já vai dar uma olhada nessas principais empresas. Bom, aqui a gente consegue ver as principais características dessa ETF. Primeiro, a gente observa o ticker China 11, que está bem condizente com o mercado que a gente vai ter exposição, que é o mercado chinês. A gente vai perceber que essa ETF, ela investe numa outra ETF negociada nos Estados Unidos, e essa outra ETF tem a exposição ao índice MSCI da China, que basicamente representa ali 85% das principais empresas chinesas negociadas em bolsa. A gente percebe que a taxa de administração é de 0,30, condizente com o mercado de ETF aqui no Brasil, mas a gente consegue observar que tem uma observação que pelo fato dessa ETF investir numa outra ETF, você tem esse custo somado ao custo de investimento dessa outra ETF, que no caso tem uma taxa equivalente de 0,25% ao ano. Então, se a gente somar os dois custos, você vai ficar ali com um custo aproximado de 0,55%.
Esse é o custo pela comodidade de você se expor ao mercado internacional sem a necessidade de abrir conta numa corretora do exterior. Bom, pessoal, eu particularmente não vou nem entrar no mérito da questão de investir na ETF aqui no Brasil ou você abrir uma conta no exterior para investir diretamente na ETF lá nos Estados Unidos. O fato é que cada investidor vai avaliar o que é melhor para si. Atualmente a ETF dá a possibilidade de você ter uma exposição ao mercado chinês de forma bastante simplificada, sem necessidade de uma abertura de conta no exterior e também sem outras preocupações relacionadas, por exemplo, ao imposto de renda, imposto sobre herança, etc. Por outro lado, você tem um custo adicional que está associado a essa taxa de 0,30 e aí cabe a cada investidor avaliar se vale a pena ele pagar esse valor adicional ou ele ir diretamente lá fora para ter exposição direta a essa ETF. Bom, aqui a gente consegue ver que a cotação iniciou a R$10 no dia 18/12, preço bastante acessível, então você consegue comprar uma cota unitária dessa ETF e já tem exposição ali a uma boa carteira de ações chinesas, né? Quando a gente fala da composição da carteira, basicamente esse fundo aplica nessa ETF lá nos Estados Unidos. Bom, a primeira empresa que compõe o portfólio dessa ETF, que representa basicamente 14,5%, é o Alibaba. Eu acredito que dispensa comentários, a gente está falando da maior e-commerce de vendas do mundo. A segunda empresa, talvez menos conhecida, seria a Tencent Holding, que basicamente é dona dos jogos LoL e Fortnite. Para quem gosta de videogame, é um mercado multibilionário. Em 2018, a empresa faturou apenas com o jogo Fortnite 2,4 bilhões de dólares, mercado que está super aquecido, e essa empresa representa basicamente dentro do portfólio 13%. Então, se a gente somar a representatividade dessas duas empresas dentro do portfólio, representa aproximadamente 27%, o que é uma carteira relativamente concentrada em duas únicas empresas. Então esse é um ponto de observação por parte do investidor. Uma outra empresa também bastante conhecida do público brasileiro, que trabalha no mercado de tecnologia, principalmente celulares, é a Xiaomi, que atualmente detém 2% do portfólio dessa ETF. Bom, quando a gente fala da questão tributária é bastante simples. Se você comprar essa ETF e obtiver ganho de capital, você vai pagar 15% de imposto, responsabilidade do investidor aferir esse imposto e pagar via DARF. Vale frisar que, diferentemente do mercado de ações, nesse caso você não tem isenção de imposto em caso de venda inferior a R$20 mil com ganho de capital. Aqui não, você vendeu essa ETF, houve ganho de capital, você vai ser tributado em 15%. Uma outra observação importante para fazer é que no caso essa ETF não distribui os dividendos serão automaticamente reinvestidos na cota do fundo, que pode ser um ponto positivo para o investidor que quer acumular patrimônio, já que ele vai economizar o trabalho de reinvestir os dividendos, mas também pode ser um ponto negativo para aquele investidor que gostaria de ter esses dividendos caindo na sua conta corrente para que ele pudesse fazer o que ele bem entendesse. E por último, a gente vai fazer um comparativo do índice norte-americano versus o índice chinês. A gente vai perceber que em alguns momentos o índice Dow Jones tem uma performance superior ao índice asiático, a gente consegue ver através da linha preta que representa o Dow Jones, e por outro lado, em alguns momentos, através da linha vermelha, a gente consegue observar que o índice que representa 85% das empresas chinesas obtém um retorno maior. É claro que isso vai depender da periodicidade que você estiver analisando. Quando a gente faz o comparativo com a Bolsa Brasileira, a gente vai perceber as mesmas características. Em alguns momentos, o índice chinês tem uma valorização superior à Bolsa Brasileira. Em outros momentos você vê a Bolsa Brasileira tendo uma valorização frente ao índice chinês. O fato é que esses ativos são relativamente descorrelacionados e essa diversificação geográfica traz para o investidor uma maior possibilidade de proteção do portfólio caso ele tenha apetite para volatilidade, para risco, haja vista que a gente consegue observar que a Bolsa chinesa, obviamente como a Bolsa Brasileira, também sofre grande volatilidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande abraço, Deus nos abençoe e até a próxima.